O que é uma escola cristã clássica na prática? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo a mais um Zoe Talk. Eu sou Matheus Macedo. E eu sou Tatiana Macedo. E a gente quer falar desse tema e mais especificamente dessa pergunta que muitas pessoas que estão sendo introduzidas à educação clássica e veem essa educação nos ambientes escolares se fazem. E para falar sobre isso hoje, a gente teve a convicção de que a gente precisava de alguém que pudesse compartilhar dessa experiência que já tem vivido, tem buscado aprender, desenvolver, né, aperfeiçoar. E a gente está aqui hoje com o pastor Lucas Evangelista, né, ele é diretor da Escola Cristã Mercês Alencar, também conhecido como a ECMA. E aí eu vou deixar ele se apresentar, falar um pouco dele, da família, da escola, que certamente ele vai poder se apresentar melhor. Seja bem-vindo, Seja pastor. bem-vindo, Lucas. É um prazer ter você Obrigado. aqui com a gente. Prazer é o meu. Muito grande estar aqui com vocês, poder compartilhar aí um pouco do que Deus tem feito e nos ensinado. Eu sou Lucas Evangelista, como vocês já disseram. Sou casado com Natália Evangelista e a gente tem servido aqui na cidade de Floriano, no Piauí. No interior do Piauí, fica a alguns quilômetros ali da capital. E foi aqui onde Deus nos trouxe para desenvolver esse trabalho com a Escola Cristã Clássica, né? Estou aqui desde 2014, vim aqui para desenvolver um projeto na Universidade Federal, trabalhava antes com trabalhos de pesquisa, né, grupos de pesquisas na universidade, e pela graça de Deus, ele foi conduzindo todas as coisas, e hoje a gente tem desenvolvido esse projeto aqui de educação junto à igreja e feito parte aqui do colegiado, né? Amém. Obrigado pela apresentação. Obrigado também por ter aceito o convite para participar aqui com a gente. Certamente foi o primeiro nome que a gente pensou quando pensamos em tratar desse tema, e eu agradeço você ter topado, né, essa experiência aqui com a gente. Eu queria fazer uma pergunta, mas antes de a gente começar com a pergunta, eu queria fazer uma oração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo. Nós sabemos que o Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor quem nos criou e nos criou para que a gente pudesse viver para a glória do Teu nome, para Te servir e Te servir servindo outros, Pai. E nesse momento a gente vem falar de um assunto tão importante que tem a ver com a educação que é feita aos Teus pés e para a glória do Teu nome, e falar um pouco dessa experiência prática, de como podemos viver essa experiência em nossas escolas, nos ambientes, Pai, onde há ensino, e de algum modo também influenciando as próprias famílias, Pai, os ensinos dentro das casas. Então que o Senhor nos dirija aqui, que o Senhor use, Pai, as nossas vidas, use especialmente a vida do Lucas para compartilhar com a gente. Que o Senhor abençoe, Pai, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, renove as suas energias, as suas forças, que a graça de Cristo, a presença de Cristo seja ainda mais abundante sobre a sua casa. Pai, é a oração que nós fazemos desde já, te agradecendo por essa oportunidade. E oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Lucas, eu queria começar com uma pergunta que não é simples. Daria para um podcast só sobre isso. Já fica o convite, tá? Mas a gente precisa começar por ela para poder pavimentar um caminho para a gente falar da prática. Não tem como passar dela. O que é a educação clássica, ou o que é a educação cristã clássica? Se a gente pudesse tentar resumir para quem de repente está ouvindo isso pela primeira vez, né, ou quem está conhecendo, o que é que você diria? A pergunta de $1 milhão aí. Eu lembro de um episódio, eu acho que em 2014, eu estava chegando aqui no Piauí, a gente estava desenvolvendo um simpósio jurídico educacional na Universidade Federal, e a gente convidou, a equipe ali de pesquisadores, convidamos algumas famílias educadoras para falar sobre educação domiciliar, né, sobre o homeschool. E uma mãe que estava nesse congresso estava apresentando ali
o que era educação domiciliar, como ela desenvolvia isso. E no público, né, um dos alunos de pedagogia levantou a mão e perguntou o que era educação cristã clássica, né? E ela tinha, assim, articulado muito bem acerca da educação domiciliar, e ela se identificava como uma educadora clássica em sua casa. E quando foi feita essa pergunta para ela, ela disse que a educação clássica era como buscar uma agulha no palheiro, né? E ficou até um pouco desconcertante essa resposta dela, porque, afinal de contas, falava tudo, mas não falava coisa nenhuma, né? Ela disse, é como buscar uma agulha no palheiro, você sabe que está lá, mas quando você procura, você só consegue senti-la, e ela tentou ir construindo essa resposta, né? Em 2014, a gente estava iniciando, né, a pesquisa mais intensa, assim, acerca da educação cristã clássica, né? Eu já tinha estudado um pouco sobre educação medieval, na Idade Média, na especialização em patrística, que fiz no Mosteiro São Bento, lá em São Paulo, mas nunca tinha trilhado, assim, por caminhos da proposta de educação clássica dentro, né, da visão protestante ou da cultura reformada. E ali em 2014, quando a gente começou a estudar, se aprofundar, conhecer algumas realidades, né, e até mesmo depois aí de iniciar o mestrado na St. Andrews College, lá em Moscou, essa pergunta dela, que era extremamente confusa, né, pareceu ganhar sentido dentro do processo. Porque quando você vai olhando a educação cristã clássica ao longo da história, você percebe que existem várias ênfases diferentes, existem vários cenários, várias demandas que ela tenta responder e corresponder, né? Então, quando a gente pensa em educação clássica e educação cristã clássica, é difícil trazer uma resposta simplista, porque a gente está falando de centenas de anos de tradição. Não é uma coisa tão simples, não foi algo que foi construído ou sistematizado na última década, como a maioria das propostas pedagógicas. Não é algo que foi teorizado por um único teórico que sistematizou dentro de uma perspectiva, seja psicológica, da motricidade, ou do desenvolvimento humano, ou da sexualidade, seja lá como foi que ele pensou essa proposta pedagógica. Quando a gente pensa em educação cristã clássica, a gente pensa em uma educação cristã integral. Integral porque já conseguiu pensar em todas as áreas de formação humana, em todos os processos, ambientes e conteúdos necessários para que o homem se pareça mais com o propósito sonhado por Deus, né? E a gente pode dizer que é uma educação extremamente madura, porque ela já vem ao longo de décadas se confirmando, né? Mas eu costumo dizer, de modo direto, que eu acho que essa é a pergunta que todos querem, a resposta mais simples, que a educação cristã clássica é você reconhecer que existe uma tradição educacional cristã que vem sendo desenvolvida e conduzida pelo próprio Deus, e decidir participar desse projeto de educação e se dispor a reconhecer e identificar esse projeto que já foi desenvolvido até aqui, né? E aí, consequentemente, quando você assume isso, você assume também a responsabilidade diante dessa tradição teológica, educacional, intelectual, responder também às demandas do mundo atual e da sociedade atual. Não sei se eu consegui responder para você a pergunta, mas é o melhor que eu consigo fazer, assim, rapidamente. Ô, Lucas, com certeza deu uma boa introdução. E eu queria perguntar, talvez, quando a gente fala de nomes que estão ligados à história desse movimento educacional, dessa tradição educacional, eu acho que ajuda as pessoas também a associarem ou a pesquisarem de maneira mais intencional, já que a gente não tem tempo aqui, né, para falar disso de maneira mais aprofundada. Quais nomes e quais obras você poderia deixar como referências seguras e interessantes para que as pessoas possam se aprofundar nessa temática? Eu começaria por um autor que ele não é cristão,
mas ele nos dá uma boa base da educação clássica greco-romana, que é a obra de Quintiliano. Quintiliano foi um educador do primeiro século, contemporâneo ali dos apóstolos, e esse homem, ele sistematizou, para sua época, o projeto de educação romana, e, consequentemente, ele conseguiu vislumbrar aí alguns dos fundamentos que seriam utilizados pelos próprios apóstolos, ao falarem de educação, uma vez que esses apóstolos estavam inseridos dentro daquela cultura também greco-romana, e posteriormente com os autores da patrística, da Idade Média, e pré-modernos e assim por diante. Então, saindo de Quintiliano, eu iria para Agostinho. Agostinho escreve o livro Doutrina Cristã, mais especificamente, falando sobre o seu projeto educacional, um projeto educacional que parte da perspectiva bíblica, tem um fundamento principal na compreensão das Escrituras. Passaria por Cassiodoro, que traz uma visão para nós de que a educação cristã não simplesmente deveria reconhecer todas as áreas do conhecimento, mas também que a educação cristã tem como propósito preservar a verdade, a bondade, a beleza na história. Na Idade Média, eu pensaria em São Boaventura, Hugo de São Vitor I. Hugo de São Vitor, ele faz, eu acho que uma síntese melhor de todos os teóricos ali da Idade Média, mas com certeza eu indicaria também a obra de São Boaventura, Recondução das Ciências à Teologia. Eu acho que esses dois livros podem ser lidos em paralelos, Hugo de São Vitor, ele vai organizar para a gente os temas da educação, dentro das teorias filosóficas, dos ramos da filosofia ali. Ele vai pensar na teoria, na mecânica, na linguagem e assim por diante. E São Boaventura dá continuidade direta, utilizando inclusive os mesmos fundamentos, a mesma divisão de Hugo de São Vitor, só que dando uma sistematização, uma base mais teológica. Então, esses seriam, digamos assim, uma base histórica para a educação clássica, e aí fica a indicação da Dorothy Sayers como alguém que fez esse resgate desses princípios, e também o Douglas Wilson, um autor mais moderno, que fala muito sobre o tema, e tem uma boa perspectiva histórica e na prática também. Afinal de contas, ele foi, talvez, aí o pioneiro, nos Estados Unidos, aí, das escolas cristãs clássicas, dentro dessa cultura mais reformada protestante. Ótimo, pastor Lucas. E aí, após essa introdução, entendendo um pouquinho o que é a educação cristã clássica, vem a outra pergunta de $1 milhão também, que é: o que é, então, uma escola cristã clássica? Como é uma escola cristã clássica? Quando eu penso na aplicação da educação clássica no dia de hoje, eu acho que princípios nos norteiam, para essa aplicação dentro do contexto escolar. Em primeiro lugar, uma escola cristã clássica, ela tem que ter uma visão muito clara de comunidade, tem uma visão muito clara acerca do seu papel e da sua atuação no mundo. Então, ela não é a família, ela não pode recorrer, requerer para si, melhor dizendo, o papel de família. Afinal de contas, a família é a única autenticada e autorizada, por Deus na instrução dos seus filhos. E ela também não é a igreja. Então, ela não é a instituição escolhida por Deus na condução espiritual das crianças. Então, para cumprir um papel de participar da formação dessas crianças, ela precisa entender essa realidade de comunidade. Entender que os seus professores, eles são pessoas vocacionadas, com dons e talentos, que servem como igreja de Deus a famílias que desejam formar os seus filhos. Então, esse espírito de comunidade precisa estar muito presente dentro da escola cristã clássica, e é por isso que talvez a escola clássica não seja para todas as famílias, mas uma família que realmente queira se envolver
e que tenha a compreensão da sua responsabilidade na educação dos seus filhos. Uma outra questão extremamente importante é o conhecimento, né? O foco no conhecimento, no desenvolvimento intelectual. Então, a escola cristã clássica, ela é confessional por natureza, né? O próprio nome já diz, mas entendendo bem o seu papel e sabendo que ela não é igreja, ela sabe qual é a sua função primordial, o desenvolvimento intelectual e acadêmico daquelas crianças. Então, a escola cristã clássica, ela nunca pode ter como justificativa do seu baixo desempenho a visão de que ela está formando uma religiosidade ou trazendo espiritualidade para dentro do processo de formação. Pelo contrário, ela devia reconhecer na sua confessionalidade a potência e a força que ela tem para o desenvolvimento intelectual dessas crianças. Então, ela consegue, né, devido a isso, alinhar bem as expectativas. Uma educação que trabalhe em cima dos princípios cristãos, mas que não abandone de forma nenhuma a formação acadêmica e intelectual. Então, comunidade, conhecimento, um outro aspecto também extremamente importante é o culto. Então, todas as suas atividades, todas as suas ações, a dinâmica dentro da sala de aula, ela é pensada para exemplificar, para significar princípios e verdades extremamente importantes para a vida daquele aluno, né? Quando a gente fala de culto, a gente fala de serviço cristão, a gente está se referindo a viver para a glória de Deus, mas o culto, ele é um teatro, um teatro que apresenta, que relembra para nós e relembra para o mundo, né, as verdades, a bondade e a beleza que pode ser compreendida nas escrituras e na revelação do Evangelho. Então, a escola cristã clássica, ela precisa entender a expressão dessa verdade, né? Não é uma escola mecânica, mas uma escola que preza por suas formas, por suas ações, por seus costumes e por suas atividades. Então, pelo menos essas 3 verdades aí, esses 3 Cs, deveriam conduzir uma escola cristã clássica. Ótimo. Legal. Para tornar ainda mais claro o que a gente quer dizer para uma escola cristã clássica, eu acredito que uma coisa que pode ajudar é a gente refletir quais são as diferenças, ou pelo menos algumas das diferenças, de uma escola cristã clássica para uma escola, vamos dizer assim, comum, uma escola regular. Vamos considerar o contexto do Brasil, tá? Porque senão a gente poderia ficar muito amplo na conversa. E também, eu vou já levar 2 perguntas. Qual a diferença também para uma escola cristã confessional, mas que não tenha adotado a pedagogia clássica, o sistema educacional, a tradição da educação clássica como modelo, e de repente tenha se abraçado com algum dos modelos pedagógicos vigentes hoje na academia, né, da pedagogia moderna, por exemplo. Eu acho que tentar traçar diferenças nesse sentido talvez ajude quem está nos ouvindo a conseguir discernir de maneira mais clara e talvez até de maneira mais prática essa diferença. Então, eu queria a sua ajuda aí. A gente só está fazendo pergunta fácil, tá percebendo, né? Sim, com certeza. Olha, deixa eu traçar de modo mais prático, eu acho que isso vai trazer uma luz quanto à grande diferença dentro da metodologia e dentro dos processos de uma escola clássica. Tem 2 matérias ou 2 bases extremamente importantes no desenvolvimento curricular e intelectual, que vão reconhecer tanto currículo como metodologia também, que é a literatura e a história, né? Então, uma escola cristã clássica, ela vai trabalhar no desenvolvimento da linguagem de forma muito enfática, né? Então, desde o primeiro momento, no processo de alfabetização, é lógico, mas em todo o processo do desenvolvimento da criança, a linguagem, o desenvolvimento da linguagem e o foco, né, na literatura, na compreensão literária, no se debruçar sobre os livros, ele vai ser extremamente importante na educação cristã clássica. Então, é natural que desde os primeiros anos, né, de formação dentro de uma escola cristã clássica, a criança tenha contato com livros,
né, com bons livros, com boas literaturas. Né? Eu quero desenvolver nessa criança uma boa linguagem ao falar, eu quero desenvolver nessa criança uma boa compreensão na leitura e uma interpretação correta dos textos. E quero fornecer para ela também um arcabouço de literatura que vai formá-la intelectualmente, moralmente e em todas as suas áreas afetivas, emocionais e racionais. Então, literatura é um aspecto que vai estar presente em todas as matérias quando a gente fala de educação clássica. Você vai encontrar literatura desde as matérias, digamos assim, mais básicas, português, mas você vai encontrar em geografia, em história, em matemática. Porque a leitura e o se debruçar sobre livros, né, se debruçar sobre a sistematização da intelectualidade humana e produção cultural humana, vai ser extremamente importante para a formação humana daquela criança. A gente não quer, e aí já tem uma grande diferença da escola clássica para a escola moderna, a gente não quer adestrar crianças para cumprir uma atividade ou para responder uma prova, mas a gente quer formar humanidade nessas crianças. E humanidade se forma através de desenvolvimento cultural, e a ferramenta talvez mais poderosa para isso é a literatura. Então é comum você ver uma criança em uma escola clássica lendo uma grande quantidade de livros, né? Uma grande quantidade de literaturas dos mais diversos assuntos e das mais diversas áreas. A outra linha que conduz também esse processo curricular e metodológico é a história em si, e a história no seu sentido mais amplo. Tanto história olhando para a tradição humana, então nós vamos estudar, obviamente, a história humana dentro de uma linha de tempo cronológica, a própria geografia, né, dentro do processo da qual a geografia veio se desenvolvendo, a linguagem dentro do seu processo de desenvolvimento, a matemática dentro do seu processo de desenvolvimento, mas história também quanto à narrativa que está sendo construída na mente daquela criança. Então, existe uma grande ênfase no aspecto narrativo, né, de como eu leio o mundo à minha volta a partir de uma narrativa cristã, a partir de uma perspectiva cristã. Então, literatura, história, né, barra narrativa aí, talvez, para ajudar a compreender, são elementos chaves no desenvolvimento curricular e no desenvolvimento metodológico de uma escola cristã clássica. A grande diferença, então, é justamente essa, né? Eu quero dar recursos e eu quero preparar essa criança, esse aluno, esse ser humano, a reconhecer a tradição cultural, a reconhecer o desenvolvimento intelectual, a reconhecer a verdade, a reconhecer aquilo que é belo, a reconhecer aquilo que é bom, e poder criar a partir disso. Então, o fruto dessa educação cristã clássica é um homem e uma mulher capacitados para cumprirem com a sua vocação. O contraste com a educação moderna é que muitas vezes, quando nós olhamos para uma escola moderna, elas estão treinando os filhos e as crianças para o cumprimento de algumas atividades, né? Ou adestram essas crianças, e é uma palavra forte, mas é uma realidade, adestram essas crianças para o cumprimento de uma prova no Enem, adestram essas crianças para fazerem um vestibular, adestram essas crianças para entrarem dentro do mercado de trabalho, adestram essas crianças para responderem à demanda da sociedade, mas não as preparem enquanto seres humanos, né? Então, nós acreditamos que ao preparar seres humanos, nós damos as ferramentas para que eles possam alcançar os objetivos que eles têm com primazia, né? E aí, quando a gente fala de uma educação escolar cristã não clássica, né, fica até difícil de dizer, porque a educação cristã deveria ser, né, seguir essa raiz da tradição da cristandade. Quando ela não faz, ela está tentando formar seres humanos com as ferramentas erradas, né? As ferramentas que se treinam um animal, né? Então, eles adotam o modelo de adestramento ao invés de adotarem o modelo de formação cultural, intelectual e humana.
Interessante. Eu acho que deu para dar uma clareza para quem está nos ouvindo. E uma pergunta que talvez pessoas se fazem, eu pelo menos já ouvi, é: mas existem escolas cristãs clássicas, né? Muitas pessoas estão sendo introduzidas, então a sua própria escola, da qual você é diretor, a ECMA, é um exemplo disso. De repente você pode falar um pouco da própria ECMA, né, de como vocês começaram. Se quiser falar um pouco brevemente dessa história, seria legal ouvir, né, já que aqui no nosso país é perto da gente aqui de Pernambuco, né? Tem outras escolas no nosso país, mas eu sei que você também tem experiências, né, e conheceu até escolas fora do país, nos Estados Unidos, e aí a gente queria ouvir. De repente você pode contribuir, trazer luz, né, sobre essas histórias que existem aí escolas, melhor dizendo, que existem já aí no mundo. Quanto a escolas cristãs clássicas, é interessante porque é triste pensar que não se conhece, né, a tradição educacional. Nós temos um país que tem até um slogan, né, educação para todos, mas que, de fato, não conhece a tradição educacional e tudo aquilo que já foi moldado. Parece que se pegou tudo que veio antes e tentou fazer algo novo, e nessa tentativa foram feitas monstruosidades. Mas, quando a gente fala de educação cristã clássica, em primeiro lugar, nós olhamos para as grandes universidades da Europa, né, as grandes universidades dos Estados Unidos, né, as universidades americanas, e todas elas são construídas a partir de uma tradição clássica, né? Então, não existe nenhuma universidade com mais de 100 anos, que são muitas, que não tenham sido construídas dentro de uma perspectiva clássica, dentro de uma cultura da educação clássica, né? Quando a gente pensa no próprio desenvolvimento educacional dos Estados Unidos, né, que se deu ali com os puritanos eram os grandes defensores da educação clássica e aplicavam, né, esse modelo de educação em todos os seus processos. Então, quando você pensa em universidades americanas, você pensa em educação clássica, deveria pensar em educação clássica. Infelizmente, houve aí uma janela no qual houve uma deteriorização dessa educação, principalmente pelo avanço do cientificismo, o humanismo, né, iluminista, começou a se posicionar contra a igreja, uma agenda secularizada de educação começou a avançar, e a educação cristã, né, religiosa, confessional, ela começou a ser escanteada. Talvez por isso, né, a gente não ouça falar tanto em educação clássica, em educação cristã. Mas, graças a Deus, na década de 70, principalmente ali nos Estados Unidos, começou um novo movimento de resgate a essa proposta educacional. Dentro ali dos primeiros anos, foram abertas centenas de escolas, né, foram mais de 700 escolas abertas em um período de 5 anos, de escolas cristãs, que pensavam a partir da proposta educacional apresentada pelos puritanos, que buscava voltar para suas raízes. E depois desse processo, né, desse levante do povo de Deus e da educação cristã, começou novamente a se pensar esse projeto que havia sido abandonado, né? Então, nós temos várias associações de escolas clássicas lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Na Europa como um todo, mas principalmente Estados Unidos e Inglaterra. E aí, eu não saberia lhe dizer um número, né, de quantas escolas exatamente seriam isso, mas tem os dados da Associação de Escolas Cristãs Clássicas, que é a que nós somos associados lá nos Estados Unidos, que no período de 2008 a 2009, né, houve um crescimento aí de quase 100% dessas escolas. Então, se esse crescimento continuou, né, então nós teríamos aí mais de 500 escolas fácil ali na realidade dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, infelizmente, as coisas chegam um pouco mais tarde, e há alguns anos a gente já vê, né,
seminários, congressos e projetos educacionais sendo feitos na área, mas eu creio que de 2011 para cá, a gente começa a ver uma organização melhor para a abertura de escolas cristãs clássicas aqui no Brasil. Nós temos a nossa, a ECMA aqui. Eu sei que tem outras, mas eu vou citar as que eu conheço mais de perto. Eu sei que tem a ECMA, tem a escola Trinitas, que fica em São Bernardo, em São Paulo. Tem a William Carey, que eu não vou lembrar agora a cidade, mas ali também em São Paulo. Tem a Frônesis, no Rio de Janeiro. Tem a Veritas, em Belo Horizonte. Tem uma outra Veritas no Paraná também. E aí muitas outras surgindo pela graça de Deus, né? Tentando olhar para esse levante cultural, esse levante da educação confessional, que reconhece a tradição intelectual da cristandade e tentado aí desenvolver escolas clássicas, né? Como eu falei para vocês, a escola aqui foi uma convergência de Deus, né? Eu saí do seminário, eu fiz educação cristã pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, lá em Atibaia. Depois, eu fui fazer teologia no Seminário Batista de Perdizes, né, Seminário Teológico Batista, e, em paralelo com o Seminário Teológico Batista, eu comecei a fazer uma especialização em filosofia patrística e escolástica, né, no Mosteiro São Bento. E lá eu tive um contato muito maior com essa tradição da escola clássica, né, ali dentro da linha católica, né, principalmente. O catolicismo, ele começou esse resgate aqui no Brasil, da escola clássica, principalmente nos centros acadêmicos, né, nos centros intelectuais, e depois eles começaram a se voltar também para as escolas. Tive esse contato ali, mas até então não tinha nenhum conhecimento de alguma escola cristã clássica aqui no Brasil, e nem tinha uma compreensão muito grande acerca da tradição histórica dos puritanos dentro da cultura clássica, né? Quando eu vim para aqui, para o Piauí, então comecei a fazer um mestrado na Universidade Federal, em Ética e Epistemologia, foi quando, junto com outros professores, outros pesquisadores ali, a gente começou a trabalhar e a estudar mais especificamente a tradição educacional cristã. E aí eu me deparei com esse resgate belo, né, com essa visão bela e integral, ou podemos dizer até holística, né, o todo de um projeto educacional cristão. E aí, com isso, a gente começou a fazer alguns projetos ali na universidade, enquanto eu trabalhava também aqui na Igreja Batista, na cidade de Floriano, isso era na universidade em Teresina, na capital, e recebi o convite do pastor, né, ele vendo esse processo, essas pesquisas, porque a gente não aplica isso aqui na nossa igreja. Começamos, então, um projeto de literatura nas escolas públicas, foi o nosso primeiro pontapé, dele começamos a treinar alguns professores dentro da filosofia e da metodologia clássica. Depois desse processo, abrimos uma escola de alfabetização, né, trabalhávamos ali com alunos ainda da escola pública, mas que tinham deficiência no processo de alfabetização, e em 2018, nós, pela graça de Deus, demos início à nossa escola aqui, né, e temos lutado aí para resgatar essa tradição e para também honrar essa tradição através do desenvolvimento intelectual, da reflexão intelectual a partir da literatura, da história e das artes liberais. Glória a Deus pela vida de vocês aí, e glória a Deus por tantas outras escolas, né, como você comentou, que tem surgido, que tem se levantado ao longo do Brasil. Eu espero que surjam muitas outras também, né. E aí, em cima disso, eu queria fazer uma provocação, assim, pra gente, já caminhando pro final. Então, por que, né, é importante você, na sua avaliação, Lucas, a importância de ter escolas cristãs clássicas no nosso país, né? Por que nós precisamos disso?
Na época que eu fui desafiado pelo pastor Marcelo, né, um dos pastores aqui da nossa igreja também, com quem eu trabalho, nós estávamos estudando, convergiu de estarmos estudando o livro de Isaías, né, Isaías e Jeremias, na verdade. Quando nós olhamos para aquele texto muito conhecido do Novo Testamento, né, onde encontramos a promessa de que Cristo Jesus tiraria as nossas feridas, né, sararia as nossas feridas, levaria sobre si as nossas doenças. Mas quando nós voltamos para o Antigo Testamento, ele está se referindo a uma nação, né, não necessariamente a uma pessoa específica, mas ele se refere a uma nação. Uma nação que estava corrompida da ponta do cabelo até o último dedo do pé. E essa nação que estava corrompida, ela tinha príncipes e reis que eram amigos de assassinos, amigos de bandidos, amigos de ladrões, e buscavam os seus próprios interesses. Quando a gente começou a estudar esses dois livros proféticos, olhando a realidade do povo do Senhor, à medida que ele se afastava dele, nós começamos a ver várias marcas, né, dessa realidade do povo de Israel dentro da igreja brasileira também. Parecia que a igreja brasileira, e nós como igreja também, reconhecemos algumas dessas feridas e doenças que nos tomavam, né, estávamos morrendo aos poucos, né, diante de um avanço contundente de um projeto secularizado, de dominação cultural, de dominação da mente do povo, né? E Cristo Jesus, ele nos convida, né, não a participar da redenção do povo, porque a redenção é um projeto que ele faz, mas ele nos convida a participar da obra que ele está realizando, como instrumentos poderosos em suas mãos. E nós entendemos também que, como igreja, ao resgatar a tradição da cultura educacional cristã, nós estamos sendo sal e luz neste mundo e agindo como remédio para a nossa nação. Sendo luz neste mundo, apontando um caminho que vem sendo obscurecido, né, diante dos enganos e das mentiras, e sendo sal, evitando o apodrecimento, né, a putrefação da nossa sociedade a médio e longo prazo. Então, como cristãos, nós precisamos olhar para a nossa tradição histórica e reconhecer como a fé cristã, ela tem uma expressão significativa na formação dos valores sociais, na formação dos valores morais, na formação de uma sociedade forte, de um país forte. Então, a situação do Brasil hoje, e a situação do nosso povo hoje, está muito ligada com a vida espiritual das igrejas hoje, né? As igrejas, e nos incluímos nisso, né, como instituições, não a Igreja de Cristo, mas a instituição igreja, tem buscado muito o seu interesse e sobreviver, ao invés de fato, atuar no mundo caído e no mundo corrompido pelo pecado. Então, olhar para a educação cristã, a cultura tradicional da educação cristã, relembrar que nós temos, como igreja também, um papel extremamente importante nessa sociedade e que a nossa geração, e essa geração que a gente tem formado, ela vai colher os frutos daquilo que nós estamos plantando hoje. E nós precisamos plantar fé, precisamos plantar verdade, precisamos plantar bondade, precisamos plantar beleza, para que o mundo possa respirar um pouco do aroma da graça de Deus e possa descansar tranquilo no óleo que recai sobre as suas feridas, né? Então, se como igreja, se como cristãos, nós não olharmos para a história
e não dermos continuidade ao projeto cristão, né, ao projeto da cristandade, nós estamos entregando o mundo a si mesmo, esquecendo o nosso papel de sermos testemunhas e bálsamo, né, para aqueles que estão doentes. Perfeito. Amém, meu irmão. Agradeço pela contribuição, porque essas falas, esse compartilhar, né, que você trouxe foi muito rico, né? Eu acho que não só de ilustrar o que é uma escola cristã clássica na prática, mas também de inspirar o propósito que está por trás disso. O propósito que cremos ser de Deus, ser divino, né? Então, eu queria agradecer o seu tempo. Sei que a agenda de ninguém tá fácil, né? Tantas coisas, e você disponibilizou esse tempo aqui. Certamente as pessoas que vão ouvir vão ser edificadas aí ao longo dos próximos tempos, né? Online a gente nem sabe quando a pessoa vai ouvir, né? Ficar disponível. Mas muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, Matheus. E Deus abençoe vocês aí. Amém. E vamos, pela misericórdia de Deus, colocar, né, esse projeto educacional na prática, né? Olhar a tradição, olhar o que temos hoje e aplicarmos isso aí dentro da nossa sociedade. Amém. Com o projeto de vocês aí também. Para trazermos essa realidade aí cada vez mais forte e vigorosa para o nosso país. Com certeza. Amém, amém. Glória a Deus por isso. Deus abençoe sua família. E como a gente sempre acaba aqui pedindo a bênção de Deus sobre nós, que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo recaiam sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Até o próximo Zoe Talk.